Olá, tudo bem com você? Primeiramente eu gostaria de agradecer a toda a repercussão aí que os vídeos têm tido e dizer que a gente ultrapassou a marca de 500 inscritos aqui no canal. Então, por essa razão, hoje, em comemoração a essa marca de 500 inscritos, eu vou estar disponibilizando uma videoaula sobre articulações. Então vamos lá? Então, nós vamos iniciar aqui falando sobre o sistema articular, que faz parte do aparelho locomotor, e as articulações elas são necessárias para que a gente possa realizar movimentos. Então, o que é uma articulação? É uma conexão entre dois ou mais ossos. As articulações permitem o crescimento devido ao formato de alguns ossos durante a fase infantil, de feto e de criança. Devido às articulações, a gente permite mudança de forma durante o parto. Então, para passar o feto no canal de parto, a articulação ajuda a abrir ali, para tornar um pouco mais fácil o parto. E por causa das articulações, a gente consegue se movimentar. As articulações, geralmente, elas possuem cartilagens. E a cartilagem, ela é um tecido de suporte firme e resistente, só que não é tão resistente quanto o osso. A cartilagem não tem vasos sanguíneos e nem nervos. Portanto, é difícil de você recuperar alguma cartilagem lesionada, ou desgastada ali. E aí a gente tem 3 tipos de cartilagem, que é a hialina, a fibrocartilagem e a cartilagem elástica. A cartilagem hialina, ela está nas extremidades dos ossos. Ela está na cartilagem costal, que fica ali perto das costelas. Ela está lá na no nariz e na laringe, nas partes internas ali. A fibrocartilagem, ela forma os discos intervertebrais e os discos articulares, e a sínfise púbica, que está lá na região do púbis, que é onde está o canal do parto, tá? E a cartilagem elástica, a gente pode ver ela na parte externa do ouvido, no nariz e na epiglote. Então, a gente tem basicamente 3 tipos de articulações e a gente lida mais com as sinoviais, mas eu vou comentar alguma coisa sobre as outras, tá? As articulações fibrosas, elas são as articulações que permitem menos movimento possível. Então, isso aqui são as articulações do crânio, Elas são bem firmes, bem rígidas, e aqui só pode haver movimento na hora do parto mesmo, que o bebê pode deformar um pouquinho o crânio para passar ali no canal do parto. E depois disso ela vai ficando mais rígida e aí não permite mais movimento, tá? Então a articulação fibrosa, esse é um exemplo de articulação fibrosa. A gente tem as articulações cartilaginosas, que é o exemplo da sínfise púbica aqui. Então, durante o parto, essa região aqui vai se afastar para os lados e a sínfise púbica vai esticar um pouquinho para que a gente possa abrir, para que a mulher possa abrir o canal do parto para o bebê passar, ok? Tem até um vídeo aí que eu falei do sacro, do movimento do sacro durante o parto, que é a nutação e contranutação. Então depois eu deixo o link aí para vocês verem, para complementar, ok? E aí, a maior parte das nossas articulações é sinovial. A característica principal da articulação sinovial é que ela tem uma cápsula articular, e lá dentro circula o líquido sinovial, o fluido sinovial, tá? Então, a gente tem aqui uma cartilagem,
A gente tem os dois ossos aqui, os ligamentos formam a cápsula articular, né? E lá dentro circula o líquido sinovial para lubrificar essa articulação. Aqui tem alguns tipos de articulações sinoviais, tá? Que é devido aos movimentos que elas fazem, tá? Então, se você notar, essa articulação aqui entre o atlas e o axis faz um pouco de rotação, tá? Aqui no ombro é parecido com a do quadril, faz movimentos mais amplos. No cotovelo é parecido com uma dobradiça, né? Então faz só um movimento de flexão e extensão ali, ok? Então tem alguns tipos ali de articulações sinoviais, tá? Só para ilustrar um pouquinho aí. E aí a gente precisa saber o que é mobilidade e o que é estabilidade, para a gente ter cuidado com as articulações. Então a mobilidade, ela é o grau de amplitude obtido de forma ativa através da aplicação de uma força interna em determinada articulação, né? E aí é referente à quantidade de movimento que essa articulação possui. Quando a gente fala de mobilidade, a gente está falando dessa amplitude de movimento de forma ativa. Então é quando você está fazendo o movimento, você está dando o estímulo, tá? E a mobilidade, ela é uma característica um pouco diferente da flexibilidade, porque a flexibilidade depende também da elasticidade muscular. A mobilidade é a capacidade da articulação se movimentar ali nela mesma. Então, se ela não estiver muito rígida, ela tem mais mobilidade, tá? E a mobilidade, ela é treinável, tá? A gente consegue treinar a mobilidade para melhorar ela. E aí, nós precisamos entender o que é estabilidade articular, né? Que ela pode ser definida como a habilidade da articulação de retornar ao estado original após sofrer uma perturbação. O que é isso? A articulação, ela sofre uma deformação, né? Ela sofre algum estímulo externo e ela se mantém ali firme e rígida. Alguns autores chamam estabilidade de rigidez também, tá? Então, é a capacidade da articulação se manter rígida, firme, durante algum movimento ou durante alguma permanência em postura, ok? Isso é muito importante para que a gente não se lesione, tá? Porque se a articulação que deveria ser estável e rígida não tem estabilidade, não tem força, a gente pode estar desgastando ali, né? Sobrecarregando os tecidos moles daquela articulação e isso pode levar a um problema ali no futuro. Então, a estabilidade, ela é importante para a sustentação corporal, minimizando as compensações musculares e para a segurança das articulações, ligamentos e tendões. Como eu falei, são os tecidos moles ali da articulação, tá? E a mobilidade, ela é fundamental para o desenvolvimento das amplitudes de movimento, para a construção do movimento integrado e para uma boa distribuição de cargas durante as posturas corporais. Se a gente não tem mobilidade, a gente vai ter uma compensação postural em vários grupos musculares ali, e isso vai gerar um movimento não muito fluido, né? Um movimento não muito interessante, ok? Com várias compensações que ao longo prazo podem levar aí a lesões e a dores. A gente precisa entender o que é hipomobilidade e o que é hipermobilidade. Então, a hipomobilidade é a diminuição da mobilidade articular. Por quê? Por causa de alguma rigidez, sedentarismo ou por alguma proteção depois de alguma lesão, tá? Então, a mobilidade naquela articulação diminui e aí isso gera uma hipomobilidade. Porque hipo é
sem, né? É menor. Então, é hipomobilidade aí no caso. E aí, para compensar essa hipomobilidade, o organismo pode vir a desenvolver uma hipermobilidade em outra estrutura, tentando salvar aquela articulação que não está em uso por algum motivo, né? E aí, a hipermobilidade é o aumento da mobilidade de uma articulação que está próxima ali a alguma articulação que tem algum tipo de problema, né? Geralmente a hipermobilidade é uma compensação da hipomobilidade de uma outra articulação. E aí a gente tem várias funções articulares. Eu coloquei aqui quase todas as articulações aqui, as mais importantes, né? Principalmente as sinoviais aí. E essas articulações, elas possuem uma função específica ali. Então o pé, ele não pode ser móvel, ele tem que ser estável, rígido. Eu não estou falando de tornozelo, eu estou falando do pé mesmo. Tem que ter força nos músculos do pé para manter essa estabilidade. E aí o tornozelo, ele tem que ser mais móvel, porque se eu vou realizar um movimento de caminhada, corrida, ou mesmo assentar, né, agachar, se o meu tornozelo não tem mobilidade, eu posso querer trabalhar ali essa mobilidade, compensar no meu joelho, no meu quadril, tá? Ou até mesmo no tronco. Então, o joelho deve ser estável, porque a articulação do joelho, ela não faz muito movimento, ela é parecida com a do cotovelo, né? A do cotovelo faz só um movimento, a do joelho faz o movimento de flexão e extensão, mas ela pode girar um pouquinho quando o joelho está flexionado. Então, mas ele tem que estar estável, e o joelho sempre aponta na mesma direção que o pé, porque ele não pode girar muito, porque isso pode lesionar o ligamento cruzado anterior ou posterior, tá? O quadril, por sua vez, ele tem que ser mais móvel. Então a articulação do quadril, a gente sabe que ela foi feita para fazer mais movimento. Então, se você precisa de mobilidade para fazer algum movimento em pé, né, agachado, trabalhe essa mobilidade no tornozelo e no quadril. Coluna lombar não pode se movimentar muito, principalmente em rotação. Rotação, cada vértebra da coluna lombar gira só 5 graus, então é muito pouco. E se você fizer uma postura de torção, por exemplo, forçando muito na lombar, você pode se lesionar ali. E aí a postura de torção, ela vai mais na torácica, que é a torácica que deve ter mais mobilidade, tá? As escápulas, as articulações ali entre a escápula e as costas, né, a coluna torácica ali, elas devem ser estáveis. Então, aquele negócio de encolher os ombros, aquilo ali é complicado para essa articulação, porque ela tem que estar rígida, ela não pode estar solta, né, e os ombros encolhendo. E o ombro, por sua vez, é uma articulação mais móvel, né, para a gente trabalhar ali a amplitude de movimento no ombro. Na verdade, isso aqui é um quadril, se eu não me engano. Não, é o ombro mesmo. Então, é uma articulação mais móvel, né, que permite que a gente alcance mais objetos, que a gente faça movimentos ali mais amplos. E por isso o cotovelo tem que ser estável, porque ele só faz um movimento de flexão e extensão. Então ele não pode ficar girando para os lados, senão a gente machuca, né? Essa ligação entre os ossos aqui, ela é bem frágil nesse sentido, né? E tem vários ligamentos aqui que não permitem que ela gire. Então você pode ter algum problema se você forçar o cotovelo além da estabilidade dele. Os punhos, por sua vez, devem ser mais móveis, né? E as mãos, que é essa articulação aqui, elas devem ser mais estáveis. Então é por isso que quando a gente está fazendo posturas de apoio sobre as mãos, a gente firma bem os dedos das mãos no chão. E a cervical, por sua vez, principalmente lá no alto da cervical, tem que ser mais estável, só que ela possui mais mobilidade
do que as outras, ok? E aí, a gente sabe que quando a mobilidade for baixa, ela pode gerar compensações na realização de asanas de yoga, né? Por isso, é importante identificar os pontos de menor mobilidade para a gente trabalhar eles mais tarde. E se a estabilidade é ineficiente, nós podemos ter problemas articulares, porque os tecidos moles da articulação são sobrecarregados por causa da fraqueza dos músculos que estão ali próximos ali àquela articulação. Por isso é importante manter a estabilidade e ter consciência disso através dos alinhamentos, né? Então, o alinhamento dos asanas vai te ajudar a ter mais estabilidade articular ali. E aí, eu vou dar algumas dicas para você fazer a análise de algumas articulações que podem ser bem importantes na realização de alguns asanas. Então, com isso, você vai ter a possibilidade de verificar se você ou seu aluno possui hipomobilidade em alguma articulação e se isso pode gerar alguma compensação postural no futuro. Então, você vai fazer o teste aí com você mesmo, utilizando as imagens, né, que eu vou colocar. E esses exercícios, eles servem tanto para testar quanto para desenvolver mobilidade ou estabilidade. Então, são exercícios, né, que você pode incluir, utilizar nas suas aulas de yoga. Então, nos ombros, a gente pode realizar isso aqui, né, são até alguns movimentos de posturas de yoga, né, que pode ajudar a identificar, porque se as mãos não encontram aqui, então tem alguma falta de mobilidade nos ombros. Se o cotovelo de cima aqui, ele não está apontando para o alto, ele está apontando para frente, então pode ter uma falta de mobilidade aqui no ombro, né? Se a pessoa não consegue fazer essa posição aqui, o Namaskara Mudra lá atrás, então ela pode estar com falta de mobilidade no ombro. Aqui é importante a gente fazer, pode ser com um elástico, mas pode ser com uma toalha ou um cabo de vassoura, por exemplo, porque quanto mais a pessoa precisa abrir aqui para conseguir levar os braços lá para cima, menos mobilidade ela tem, tá? Então, você tenta fazer nessa posição mais aberta, leva até lá em cima, leva para trás, depois tenta fechar um pouquinho mais e aí tentar fazer o mesmo movimento. Isso é um sinal de falta de mobilidade, tá? Se a gente tem que abrir muito aqui os braços, né? A pegada aqui, então é um exemplo de falta de mobilidade. E aqui é um início do Janu Shirshasana, né? Uma postura, se os braços, é o mesmo exemplo daqui, se os braços estão longe das orelhas, então é sinal de que a pessoa não tem muita mobilidade aqui nos ombros. E aí, esses movimentos você pode usar, né, nas suas aulas para ajudar a trabalhar essa mobilidade ali nos ombros. As escápulas, se você faz esse movimento, as escápulas vão lá em cima, né, o ombro encolhe na direção da orelha, então pode ser sinal de que está fraco algum músculo aqui da região escapular. Se você principalmente tende a levantar um pouco o quadril ou abaixar, deixar cair nessa postura de prancha, então pode ser sinal de que as escápulas estão fracas e não estão aguentando ali o peso da parte de cima do tronco, tá? E aí, isso pode ser um sinal, e quando o ombro encolhe aqui na direção da orelha, também pode ser um sinal de fraqueza, de falta de estabilidade escapular. Os punhos, a gente deve ser capaz de fazer algumas posições das mãos, né? Esses movimentos eles servem para testar a sua mobilidade no punho e também para desenvolver, né? A maioria das pessoas que sente dor nos punhos
é geralmente por fraqueza ou falta de mobilidade nessa região. O quadril, né, a região da articulação do quadril, então a gente tem esse movimento que pode ajudar a testar se a pessoa tem mobilidade, né? Aqui também, então tudo isso são posturas ou preparações para posturas de yoga, né? E aqui também, né, uma mobilidade em extensão do quadril. Essas três aqui, elas podem ser usadas se a pessoa não consegue trazer aqui, ou o joelho não desce muito, ou ela não consegue deixar o joelho muito para trás, é um sinal de que ela tem pouca mobilidade aqui nessa região do quadril. E aí quando a gente faz, essa aqui é uma postura do Surya Namaskara, né? E quando a gente está descendo para essa postura, é interessante a gente fazer essa flexão de quadril. Então o tronco está reto e eu desço com o tronco reto, e na hora que eu chego lá embaixo é que eu faço a flexão do tronco. Então aqui é um exemplo de mobilidade na articulação do quadril. Os joelhos, eles devem ser estáveis, né? E aí, se você vai fazer um agachamento, sentar numa cadeira, por exemplo, o joelho fica instável aqui, movimentando para os lados, então é um sinal de que você tem fraqueza nessa região do glúteo médio aqui, que está aqui no quadril, tá? Os joelhos sempre devem apontar na direção dos pés, e aí isso, um agachamento, uma postura da cadeira, por exemplo, pode ser utilizada ali para desenvolver estabilidade no joelho. E posições básicas em uma perna só podem ajudar a mostrar se você tem instabilidade no joelho. Por quê? Porque ele vai ficar tremendo aqui, né? Para um lado e para o outro. E aí o próprio movimento, então posturas de equilíbrio em geral, ajudam a fortalecer os estabilizadores do joelho e, portanto, melhorar essa estabilidade no joelho, ok? E agora o tornozelo, que deve ser móvel, né? Então aqui eu tenho dois exemplos, a gente pode fazer na parede ou usando um bastão, para ver se a pessoa tem mobilidade no tornozelo, quanto de mobilidade ela tem. Por quê? Porque aqui no tornozelo, quando a gente faz esse movimento, se o calcanhar não precisa sair do chão e eu consigo fazer um movimento bem amplo nessa articulação, então é sinal de que eu tenho mais mobilidade no meu tornozelo. Aqui eu estou próximo da parede, então se eu consigo encostar o joelho na parede com o pé bem longe da parede, então é sinal de que eu tenho mobilidade no tornozelo. E a partir daqui, e a partir de cada movimento desses, a gente consegue medir essa mobilidade do tornozelo ou de qualquer outra articulação e ir desenvolvendo, porque na medida que você faz esses movimentos aqui, você vai desenvolvendo essa mobilidade aqui nessa articulação, e aí depois você pode medir, né? Porque antes eu conseguia ficar a tal distância da parede e agora eu consigo ficar um pouco mais longe. Então essa é a ideia de se trabalhar a mobilidade aí. Com relação ao tronco, né, a coluna torácica, a gente pode medir a rotação da coluna torácica dessa forma aqui, e a coluna torácica precisa ter mais rotação, principalmente mais do que a lombar, tá? E aqui a gente pode medir aqui também rotação ou mesmo a flexão ou extensão com a postura do gato, né? E na região lombar, que precisa ser mais rígida, mais estável, então a gente pode medir também com essa postura da prancha ou com a prancha tradicional, né? Então se eu fico com o quadril baixo é porque eu estou com falta de força aqui na região do core e por isso a minha lombar está caindo. Então tem que trabalhar força nessa região, mantendo tudo alinhado, ok? E aí, utilizando essas técnicas aí durante as suas aulas, né? Pode ser um pouquinho por dia, pode ser só você ensinar para o seu aluno, né, como medir para ver o resultado depois, a evolução
na melhora da mobilidade ou da estabilidade, a gente consegue ter mais cuidado com as articulações. Então essa é a importância de se trabalhar as articulações e de estudar as articulações, porque a partir daí eu consigo compensar vários fatores que podem gerar lesões no futuro, né, a longo prazo, e a partir daí eu consigo evitar essas lesões. Então por isso é importante se estudar a questão da anatomia das articulações. E esse vídeo vai ficando por aqui, né? Ele ficou um pouco maior, mas eu espero que tenha dado para você compreender bem aí essa questão das articulações. Se você tem alguma dúvida a respeito desse conteúdo, você pode deixar aí nos comentários ou pode me chamar nas redes sociais. Eu te espero aí no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o joinha. Se é a primeira vez que você está aqui, se inscreva no canal para receber os próximos, né? E mesmo para quem já é inscrito, eu aconselho que desligue e ligue de novo as notificações para você garantir que você está recebendo todas as notificações do canal, ok? E se você gostou, compartilhe aí com outras pessoas para elas assistirem também e verem a importância aí de se saber a respeito disso. Muito obrigado de coração pela audiência e por todo o feedback positivo que eu recebo, e eu te espero no próximo vídeo. Namastê!